Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos. Saúde, fitness, informação e muita resenha. Sou o Gui Weishaupt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do DeckCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida. A Carol passou no ano passado por um processo, né, de fertilização, que ela falou no comecinho aqui do episódio. Mas eu queria que você falasse principalmente no quanto isso impactou em você como mulher, né? Porque houve uma mudança muito grande no seu corpo, né? Apesar de muitas pessoas olharem e falarem, não, mas você tá perfeita, tá maravilhosa. Mas para um padrão que já foi seu, o seu corpo mudou muito, né? A gente acompanhou bem na época, enfim, ganhou muita gordura, ficou com celulite, Eu coisas fui acho de que mulher. de 11% de body fat para 22, 23. Foi algo que você nunca chegou na acho que eu vida, nunca nem né? tive. E como que isso impactou na sua rotina, no seu dia a dia, você como mulher mesmo, e até atualmente, né, essa reconexão que você tá tendo com Deus, como que isso também influenciou na fase que você tá agora, né, com a sua irmã, que a gente conversou um pouquinho sobre isso. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, que eu achei muito legal quando você Os me meus contou. encontros com a Gisele é muito engraçado, né? A gente saiu pra jantar no aniversário da Vivi, aí foi só os dinossauros. Eu, Gisele, Karine, Vivi. No final do encontro, a gente tava tudo chorando. Tudo sabe? chorando, falando de Deus, enfim. Mas essa foi uma assim, das experiências mais difíceis, mas mais, assim, gratificantes que eu passei na vida, ou talvez, sei lá, na minha história inteira aí. Eu nunca parei para pensar assim, depois que eu me separei, que eu me enfiei de cabeça em trabalho, eu deixei de lado um pouco o plano família, né? Será que eu vou ser mãe? Será que eu não vou ser? Então, sabe quando você não quer pensar naquele assunto, porque você sabe que você precisa pensar naquilo, mas você quer evitar o máximo que você conseguir? E a idade vai chegando, né? Para a mulher é muito diferente para um homem. Um homem, se ele quiser fazer um filho com 80 anos, ele consegue. A mulher tem um relógio biológico, não tem como, né? Então eu já ia fazer 40 anos, 41 e tal. E aí eu comecei a ficar meio apreensiva, pensando se eu tivesse que decidir alguma coisa, cara, se eu quiser ser mãe um dia, eu vou precisar decidir agora, né? Ou eu vou engravidar agora, né? Ou eu vou congelar óvulos, que foi a decisão que eu tomei, né, com o Yuri. Então eu acabei congelando, só que esse processo, por exemplo, uma mulher quando ela engravida, ela tem 9 meses, né, desenvolvendo o bebê e ela vai passando por várias fases. Não é fácil, porque a bagunça hormonal que isso faz é absurda. Só que quando você faz um tratamento de fertilização, que você precisa estimular, né, os seus óvulos para crescer e tal, e fazer toda a parte da coleta e tal, é muito rápido. Assim, em 20 dias, eu lembro que o meu corpo ele se transformou em 40 dias, eu não me reconhecia mais no espelho. E assim, é tão injusto você pensar, eu treino há mais de 25 anos, sei lá. Você pensa assim, eu treinei a vida inteira, eu construí um físico que eu não me importava porque eu nunca tive outro físico. Então, assim, isso é uma coisa também, uma das coisas que eu mais aprendi, é ter muito mais empatia e entender muito mais a mulher. Porque eu falei isso até num podcast, uma menina me criticou, né? Ela falou assim, eu não era uma mulher comum. E eu não era mesmo, porque eu tinha de 9 a 12% de body fat. Eu nunca me preocupei em ter vergonha de usar um biquíni, eu nunca me preocupei com celulite. As minhas preocupações era levantar mais peso, terminar mais rápido o workout. Então, assim, essas preocupações de insegurança do corpo que a mulher tem, eu nunca passei isso. E essa fase me ensinou muito sobre o que é ser mulher. Eu não menstruava. Quando eu comecei o tratamento, eu tinha ficado, acho que 7 anos, né, competindo em alta performance, eu não menstruava mais. Eu não tinha quase hormônio feminino. Então, assim, literalmente, eu não era uma mulher comum, né? Eu tinha um outro estilo Só em de não vida. menstruar, já Então é agachar com 160 quilos? É, é uma mulher comum. assim, quando em 40 dias meu corpo se transformou de uma maneira que eu tinha uma TPM muito, muito, muito forte, né? Eu mudava de humor, assim, no mesmo dia eu era igual o clima de São Paulo, no mesmo dia, assim, ó, tudo, todas as estações no mesmo dia. E foi muito difícil lidar com isso, só que, assim, ao mesmo tempo,
Por que eu decidi documentar isso, né? No começo, até a clínica que eu fiz, né, que foi a C-Therapy lá em Ribeirão, eu fiquei meio apreensiva. Eu falei, cara, é um negócio tão íntimo, é um negócio tão pessoal, eu não sei se eu quero criar conteúdo disso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o tanto de mensagem, o tanto de mulheres Imagino. que me ajudaram. Na verdade, eu criei conteúdo disso e fui ajudada nesse processo. Você queria ajudar, mas você que foi E ajudar. fui ajudada. Você descobre, né, quantos casos tem depois que você começa a colocar. É como se a gente vivesse numa bolha e de repente você fura essa bolha e tem uma outra bolha gigantesca que você nem sabia que existia, que é dessas pessoas, dessas mulheres que tem essa luta para ser mãe ou com fertilidade e tudo mais. E aí, em 40 dias, meu corpo se transformou. Eu tive um ano muito difícil emocionalmente, porque assim, é praticamente incontrolável. É que assim, quem não é mulher não vai entender, não sei se vocês vão entender isso, mas, por exemplo, a TPM. Eles não vão entender. Uma raiva que te dá, que você sabe que é da TPM. Eu entendo. Eu sei o que eu faço. A gente entende o outro lado da mulher. Eu já até sei já assim, quando. é um bagulho tão ruim que você tá super irritada, você sabe que é da TPM, mas é incontrolável. Você não consegue pensar racionalmente, falar, não, tudo bem, tá tudo bem, é só uma TPM, vai passar. Não, você quer botar fogo na sua cara. Legião de 7 demônios. Exato. É loucura. E aí pensa assim, eu fiquei Ainda de mais uma TPM. TPM com a Ariana ainda. Não, Gente, eu tenho dó de você, doideira. Guilherme. Eu fiquei de TPM 8 Não, meses. eu só tô pensando, então, no dia que eu conheci a Carol, lá na Ela também seletiva em tava 2016. Pode ser. Talvez Isso era é até uma esse desculpa dia. pra mim. Pronto, Mas Rafa, o tá tratamento, perdoada. o tratamento da fertilização, ele é tão pesado que eu praticamente é uma TPM Não, a gente durante tinha 8 medo meses de todos você, os Carol. dias. Chegava na bunker e aí, como é que será que Não, a você Carol vai estar ficou hoje? 8 meses de TPM. 8 Como é que a meses, Carol todos vai os estar dias. hoje? Você chegava, Todos os era dias. sempre uma surpresa lá. E é muito difícil porque eu até brinco com isso, né? Você tá com um problema financeiro, você tá com um problema não sei o quê, você olha no espelho, o seu shape tá em dia, o resto você dá conta, fala, tô uma baita de uma gostosa, que se dane a dívida. Quando você olha no espelho, que você não gosta do que você vê, você tá super insegura, sua autoestima tá lá no pé. E aí vai surgindo todas as outras coisas ao redor. E essas coisas você acaba superestimando. Total. O boleto fica muito mais pesado, porque seu corpo não tá legal. Tipo, umas coisas que não tem nada a ver. E as ficam bem pessoas falavam piores, isso né? pra mim, Carol, mas você não tá tão. Tipo, você tá encanada com isso, você não mudou Na tanto. verdade, você tava onde 90% das mulheres adorariam estar. Só que você tava se comparando com o que você já foi. E isso é difícil explicar pras pessoas. É muito difícil as pessoas Eu lembro uma entenderem vez que isso. vocês fizeram uma live que o negócio foi insano lá, que vocês estavam falando sobre segurança até, né? E falou, pô, como é que o corpo ele influencia nessa questão psicológica da mulher? Que vocês estavam falando até, pô, de transar de luz acesa, não sei o que. Muito, influencia Nossa, muito. eu sei que lembro que pegou fogo nos comentários lá, a galera começou, putz, é isso mesmo, não sei o que, eu não consigo e tal. Então, Eu não vivia essa realidade. Eu tinha uma realidade completamente diferente. E por que eu falo que foi muito. Foi um período assim de muita resiliência, porque eu entendi como que funciona uma mulher comum. A mulher ela tem inseguranças, às vezes ela não é porque ela não chega no shape que ela quer, não é porque ela não é capaz, é porque tem muitos outros fatores em volta disso. E eu achava que era mais fácil. Então mudou até a minha forma de criar conteúdo. Então, aquele negócio motivacional, sabe? Você quer, você consegue, é só ter Não força é bem de vontade. assim. Não é. Você vai falar para uma mulher que está destruída emocionalmente, que ela tá com a você autoestima não lá tem no força pé. pra levantar do sofá ali, Não né? vai fazer. Então, assim, isso foi muito bom para eu entender literalmente como é a luta de nós, mulheres, com várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, porque assim, a gente vive numa época que as mulheres, elas prezam muito pela carreira profissional, elas prezam muito por outras coisas, só que elas não deixam de ser mulher e fazer tudo aquilo que a mulher sempre fez desde a idade da pedra. Elas só adicionaram outras funções. Exato, a gente adicionou outras funções. Então, como que você dá conta de tudo isso, né? Você precisa estar com a cabeça boa, você precisa estar, né, com a E autoestima essa boa. parte hormonal de vocês E é o muito corpo, pesado. o físico, isso eu bato muito em cima. O físico, ele te leva para um outro patamar de autoestima. Porque quando você se olha no espelho e você gosta do que você vê, você se sente segura, você tem muito mais autoconfiança para sentar numa mesa de reunião, para se impor, Isso para vai entrar em novos refletir negócios. Falar, em levantar, vários... dar uma Reflete. palestra. Reflete, não tem jeito. Eu senti isso na pele. Eu fiquei uma pessoa completamente insegura. Eu não queria ir nos lugares.
Eu não queria... Todas as roupas que eu tinha... Ela não queria que usar eu tinha, shorts, né? Eu não usava mais Ah, shorts. não vou usar shorts curto. Caramba, e as pessoas era a olhavam. sua Tava visão, né? sempre de Porque blusa, né? Ninguém Sempre- percebeu. em comparação à sociedade, a mulher comum, média, Sim. você ainda tava, talvez, num corpo Sim. mais, né, Mas mais comparando bacana. com o que ela... E isso é uma coisa que ela teve que explicar também, porque poderia atingir de alguma forma as mulheres. Nossa, como que ela tá reclamando de estar com um corpo desse? E eu tô como, então? A mulher que não tá bem, né? Que também não tá E foi sentindo. isso- Mas ela tinha que explicar isso também. Olha, eu quero que vocês entendam que eu estou fazendo uma comparação com o que eu já fui. E é essa pessoa que ela tinha que se comparar, né? E isso, Gi, foi muito bom para eu entender as mulheres na situação delas também. Então, por exemplo, eu comecei a ver que assim, a autoestima ela não tem a ver com um padrão de beleza. Não. Ela tem a ver com a forma que você se enxerga, né? Então, assim, pode ser que para as outras pessoas eu tava perfeita, maravilhosa. Não importa. Se para mim não tá legal. Cara, o que você está falando é que a frustração ela é mediante a expectativa. Isso. Exato. E acho que até na Exatamente. questão, não só da questão do que você via no espelho, mas a questão de você chegar no box e você não conseguir levantar uma Isso me barra. matava. Isso Isso me também. Você não matava. conseguia fazer um clean com Isso me matava. 50 pensa, quilos uma pra pessoa você que era uma fazia coisa um tranquila, clean. você não tinha energia pra isso. Fazer um clean com 120, de repente estava sem energia para fazer um clean com 50 quilos. Então foi todo o contexto, né? Eu chorava todo Mexeu dia, com eu ia tudo. treinar. Mas isso é uma coisa que, assim, o esporte ele me ensinou durante minha vida, né? Você precisa fazer o que precisa ser feito. Não interessa se tá É isso chovendo, que eu se ia tá falar, sol, né? se você tá Ela com tava lá vontade. todo Se dia. não tá... Você Eu ia. ia chorando, Ela ia mas eu chorando. Tinha ia. dia que você ficava É. só no rolinho lá pra cima e pra baixo com o elastiquinho, mas você tava lá. E muitas pessoas no lugar dela não iria. E tava criando por quê? conteúdo, E inclusive. seria abraçada por isso. Porque isso também. As pessoas estavam prontas para te abraçar se você de repente resolvesse Ah, não, não vou fazer ir. nada. Né? E o ambiente ele tá pronto para abraçar nesse tipo de situação mesmo. Não, mas você tá certa. Ó, Você tá o que fazendo uma o que a gente tá fertilização. falando, o que a gente tá falando aqui, 3 atletas de altíssima performance e o Gui Weishaupt também na mesa. Vai ter o que a gente tá falando Vai aqui ter troco, eu vou anotar isso, 3 viu? atletas. é o discurso dos campeões, né? Que é a disciplina, não importa o dia bom. No dia bom todo mundo, o dia bom é bom, né? E no dia ruim? Quando você aprende que, independente da circunstância, você precisa cumprir o que você precisa fazer e não tem desculpa e não tem... Você consegue evoluir em todas as áreas da sua vida. Porque a gente está falando de esporte, de treino, mas a disciplina que você... O mindset que você aprende com o esporte, com o treino... Você não fica dependendo da motivação. Você né? aplica em todas as outras coisas. Então, tem muita gente que fala, mas para que eu preciso treinar? Mas para que eu preciso ser constante em treino? Para que eu preciso aprender a ser fiel numa dieta? Por que eu preciso tomar banho gelado às 5 da manhã? Por que eu preciso arrumar minha cama? Porque são nas pequenas coisas que você acostuma o seu corpo e a sua mente, que não tem essa, se tá cansado, se não tá afim, você tem que fazer. E eu vejo muito mal dessa geração de agora. Cara, tudo que me incomoda e tudo que me tira da zona não do vou conforto, fazer. eu não vou fazer. Você não vai conseguir nada na sua vida se você nunca sair de uma zona de conforto. Então, no dia que... Você pode perguntar para qualquer atleta de alta performance. Às vezes, o melhor treino é num dia que você não queria ir, que você estava destruído, mas você foi lá e fez o que tinha que ser feito. E você colheu o fruto E daquilo. eu vou te falar, geralmente, esses dias que às vezes eu venho pro deck aqui sozinho, domingo à noite, quando eu saio do meu trabalho. E às vezes nesse dia é o dia que eu venho, bato um PR, que eu nem tava imaginando isso. É louco, né, o negócio. E isso cria independência, porque você começa a ver que você não precisa depender de nenhuma circunstância, de ninguém, para você cumprir o seu trabalho. Então, quando você tem coragem de vir treinar sozinho, num dia que você está ferrado, num dia que você está sem cabeça, que você está destruído, cara, isso você ensina a sua mente, o seu corpo falar assim, calma aí, pode vir a tempestade que Não, e eu tiver sempre, que eu vir, sempre você vai penso segurar a isso. onda. Quando eu tô numa situação muito ruim, eu sempre coloco na minha cabeça assim, eu já passei por coisa pior. Isso aqui não é a pior coisa que eu tô lembrado passando. que já foi bem pior Então, do... vamos em frente. O que me segurou muito, né, durante esses 8 meses que eu fiz esse tratamento foi isso. Eu pensava, cara, eu tô destruída. O último lugar que eu queria estar agora é treinando, porque eu sei que eu vou me frustrar com a minha performance e vou ficar pior ainda. Que eu vou chorar no final. Mas eu tava lá, é meio que eu ia por osmose, porque 20 anos eu acostumei a minha mente que eu tinha que fazer o que precisava ser feito. E você tava lá entregando os contratos que você tinha para as marcas, Tava. criando conteúdo. Inclusive, a Bunker surgiu na sua vida, eu achei muito curioso quando você me contou isso. Você falou assim, não,
Eu precisava de um box porque eu tinha que ficar ligando para as pessoas, posso ir aí? Porque todo dia você tinha que gravar alguma coisa, né? E... É um dos... Eu entrei de Falou, sócia não. num box porque eu precisava criar Só pra ela conteúdo. poder fazer Olha o como ela leva a conteúdo dela. sério essa Ter situação. liberdade pra fazer o conteúdo Eu falava, dela cara, eu no quero ter um domingo. box pra ter a chave de um box. Toda hora que eu precisar criar um vídeo, Eu vou lá eu não e... preciso ficar pedindo favor pra ninguém. Eu vou lá no meu próprio Não box precisa e ficar crio. treinando. Isso é levar a sério o business. E você sabe que o fato de você ser uma influenciadora e ser uma pessoa influente também, que é diferente, você conseguiu ser as duas, né? Influenciadora e influente no esporte. Eu acho que isso ajuda muito também, porque tudo bem, você não deve nada a ninguém. Mas eu acho que muitas vezes você ia por conta disso. Eu tenho que gerar um conteúdo. Eu tô vestindo uma roupa pra uma marca. Como é que eu não vou treinar se eu tô vestindo uma roupa? Eu tô representando uma marca de suplemento. Como é que eu não vou treinar e usar esse Isso é uma suplemento? dica de ouro pra quem tá ouvindo. Ó. Escreve isso. Assuma compromissos públicos. É, exato. A partir do momento que você assume compromissos públicos, você tem que fazer, não importa o quê. Então, assim, eu assumia compromissos que eu não tinha escolha, eu tinha que entregar, eu tinha que fazer. Então, não Ela interessa tem se o eu não tô tênis no afim. nome dela. Como é que Eu ela vou ia ter falar que- do tênis no nome dela se ela não treinava? Eu tive um mentor lá em Dallas, né? Eu morei no Texas, que foi quando eu estudei liderança pastoral. E a gente tinha que fazer estágio em igrejas, né? E eu tinha um mentor que ele falava isso. Melhor forma de você manter santidade é ter pessoas olhando para você. Então, quando tem pessoas te olhando e vendo as suas atitudes e o que você faz e como você é como pessoa, você tem a obrigação de se manter santo. Você tem que andar na linha, porque tem gente te olhando. E isso é um negócio que eu peguei muito para minha vida. Às vezes, a gente é ser humano, a gente erra, a gente tem nossos defeitos, nossos problemas. Então, a partir do momento que você assume compromisso com outras pessoas e publicamente, você tem que cumprir, você não tem escolha. exatamente. Então, você se força a fazer aquilo que precisa ser feito. Sim. Por que treino em grupo é muito bom? Por que quando você tem um amigo, Porque um você companheiro faz de pelo treino? outro. Se eu também. ligo pra você e falo, ó, vamos amanhã correr 7 horas da manhã, Você tem um beleza. compromisso. Né? Eu vou acordar às 6h30 com preguiça. Se eu tô sozinha, se eu não Você marquei não com vai. ninguém, não vou. É. Se eu marquei com alguém, eu falei, mano, vou ter que ir, não vai dar pra desmarcar. Beleza, eu vou. No final, você fala, cara, ainda bem que eu fui. E às vezes os dois estavam com esse pensamento, né? E aí os dois e vão um foi obrigar. pelo Mas outro. criou uma um foi sinergia. pelo outro. É Essa bem frase isso. de eu não devo satisfação a ninguém, ela tem que ter um limite também. Sim, Porque sim. deve. Ainda mais trabalhando com o que você trabalha. A partir do momento que você quer influenciar as pessoas, essas pessoas compram o que você indica, essas pessoas falam o que você tá falando, essas pessoas são influenciadas por você. Por que num momento como esse você vai abandonar essas pessoas? Total. Né? Porque se você sumisse ali 4, 5 meses, você ia abandonar um monte de gente que confia no seu trabalho, que acredita no seu trabalho, que mudou muitas vezes a vida por conta do seu trabalho. Ela tem fã de fazer tatuagem. Tem uma fã dela de Recife que colocou o nome da filha. Calazão, beijo, Calazão. Calazão. A primeira filha dela chama Carol. Olha lá. Tatuagem do Maravilhosa. Tem símbolo noção, da tem Carol. noção do impacto É muito disso? forte. Você vê como é que vai sumir, sabe? Vai sumir 2, 3 meses. Como é que fica, né, esse E isso público? até entra naquilo que a gente estava falando de você ser real, né? De você ser verdadeiro. Seria muito difícil eu continuar fazendo o que eu fazia se eu tivesse que montar um personagem pra continuar sendo aquela É. Carol feliz, sorridente. Não ia dar certo. Cheia de Uhul, performance. gratidão. Não Não ia ia dar sustentar certo. isso muito tempo. Eu consegui sustentar isso porque eu fui fiel ao que eu estava vivendo no momento. Então, todo mundo viu o perrengue que eu passei, a transformação que eu passei. E é muito legal acompanhar isso, né? Você vê que assim, a pessoa passa por perrengue igual eu não sou diferente dela. Aham. Né? Tipo, eu sou uma mulher Que igual bom ver que você qualquer é real, outra. né? Que você sofre Exatamente. como eu sofro, tem TPM. Isso é positivíssimo. Carol, vamos lá. Não, só finalizar essa história, então. A gente, então, tá aqui na Carol, que tá batalhando para entender como que é essa nova realidade, como mulher mesmo. E o tratamento, ele acaba. Como é que é? Então, aí eu tinha que fazer. A minha médica queria que eu congelasse 5 embriões. E tem várias fases, né, desses embriões. Então, por que eu não podia só congelar óvulos? Eu tinha que congelar embriões. Porque nada ia garantir que aqueles óvulos seriam saudáveis no dia que eu tentasse descongelar para fazer a fertilização. Então, por exemplo, tem uma perda muito grande nessas fases. Desde você coletar o óvulo até se formar um embrião. Então, por exemplo, eu coletava no começo 15, 16 óvulos, chegava no final e tinha um embrião euploide, que seria um que tem mais possibilidade de virar gravidez. Então, com 40 anos, eu teria que congelar 150 óvulos para ter uma proporção para chegar no final e ter a chance de virar uma gravidez. Então, eu tive que ir até a última fase. É muito desgastante. Passou por tudo isso já finalizou? Aí finalizei, agora no final do ano eu tinha que fazer 5, né? Congelar 5.
Eu fiz 3 só, e é aquilo, né? Se eu tiver que ser mãe com 3 embriões, eu vou ser. Se eu tivesse que ser com 5, eu ia ser. Né? Eu acho que os planos de Deus pra minha vida, não sou eu que E a mudo. autoestima